Ei, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos na semana de revisão do PET 3 e a gente vai fazer justamente isso na aula de hoje. Nós vamos rever alguns conteúdos. Eu peguei aqui uma questão por semana. Então, na semana 1 nós vamos ver uma questão, semana 2 mais uma questão e assim por diante. Nas 4 semanas, onde vamos realmente destacar o foco de cada uma daquelas semanas ali. Vamos começar então, né, na semana 1 do PET 3, que o foco dela foi distância entre dois pontos e ponto médio. Para essa questão, eu peguei uma questão, na verdade, né, que envolve ponto médio. Então, olha, a questão é a seguinte: sejam A e B, a gente tem as coordenadas, né, pontos do plano cartesiano. As coordenadas de M, ponto médio do segmento AB, são. Então, nós temos ali algumas das opções possíveis para determinar esse ponto médio. Para isso, vamos só relembrar aqui, olha, rapidinho, que a nossa coordenada é sempre, o nosso par-ordenado, no caso, é sempre dado por um valor de x seguido pelo valor do y. No caso aqui do A, nós temos o primeiro é o valor do x, A, e depois é o seguido do y, A também. E no caso aqui do valor B, nós temos, seguindo o mesmo raciocínio, o primeiro valor é x, como é do ponto B, é xb, e o segundo ponto é o y, como também é do ponto B, então fica sendo yb. O que a gente vai fazer aqui agora, então, é calcular o ponto médio referente a essas duas coordenadas, A e B. Agora, como que a gente vai fazer isso mesmo? Só substituindo, no caso, o valor do xa, vamos já fazer na fórmula aqui, substituindo, a gente já encontra o par ordenado aqui. O valor do xa é 1, o valor do xb é 5. Só substituir aqui então, dividido por 2. E nós temos ainda o valor do y. Ya é 1, mais yb é 7, dividido por 2. Vamos fazer aqui do lado de cá agora, olha. No caso aqui, então, nesse caso, o ponto médio é igual a 1 mais 5, 6, dividido por 2 dá 3. O nosso segundo caso é 1 mais 7, 8, dividido por 2 dá 4. Então, o ponto médio são as coordenadas 3 e 4, que corresponde aqui à alternativa A. Simplesmente isso, bem direto esse exercício. Então, é esse o nosso raciocínio para ser adotado aqui nessa questão 6, que foi a questão 6 do PET lá de vocês na semana 1 do PET 3, tá, gente? Agora, na semana 2, o foco foi a equação da reta. Peguei também uma questão lá do PET para vocês aqui, para a gente poder resolver, onde a questão é a seguinte: no plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Então, a gente tem o seguinte plano cartesiano com dois pontos identificados nesse plano cartesiano. E o exercício quer saber o seguinte: qual a equação que representa essa reta? Esse valor aqui, olha, essa determinante que eu coloquei aqui, foi só um exemplo para a gente poder ilustrar. Vamos chamar aqui, identificar primeiro os pontos A e B, sendo que, no caso, o valor A, ele corta o eixo x no valor menos 3, ou seja, o valor do x aqui para o A vale menos 3. E se um dos pontos está no eixo x ou no eixo y, a nossa outra coordenada é 0. Da mesma forma, o ponto B. O ponto B, nós temos o valor 2 para y. Está vendo que o 2 está lá no eixo y? Então, significa que o outro valor, a outra coordenada, é 0. Então, aqui a gente tem já os pontos A e B. E o que eu vou fazer agora é substituir os nossos dois valores nesse determinante, onde nós vamos manter. Vamos ver, aqui vai dar para fazer aqui, olha. Nós vamos manter os valores de x e de y, colocando agora o valor do xa, que é menos 3, o valor do ya, que é 0, o valor do xb, que é 0, e do yb, que é 2. Preenchi a primeira parte aqui do meu determinante, eu vou preencher a terceira coluna aqui, tudo com 1.
fecho aqui a minha matriz, igualo ela a zero, porque o nosso determinante para esses pontos pertencerem à mesma reta tem que ser igual a zero, né? A condição de alinhamento de 3 pontos aqui. E o que eu vou fazer é calcular agora o determinante disso. Para eu calcular o determinante, o que eu vou fazer? Vou colocar esse zero um pouquinho mais do lado aqui. E aqui eu vou duplicar, eu vou repetir as minhas duas primeiras colunas, que são esses os valores de x e os valores de y dos nossos pontos que nós temos ali. Vamos primeiro multiplicar nesse sentido aqui, olha. Nesse sentido que eu estou colocando aqui em alaranjado, tá? Multiplicando todos esses termos. E depois nós temos que multiplicar também, eu vou colocar vou colocar um vermelho aqui mesmo, nesse outro sentido aqui. Então, uma multiplicação vai vir para a esquerda, a outra multiplicação vai vir para a direita, com as setinhas na direita e umas setinhas na esquerda. As que vão com a seta para a esquerda eu coloquei de vermelho, porque elas vão ter um sinal de negativo antes aqui do nosso parênteses. Vamos fazer as multiplicações aqui então? Olha, eu vou colocar os resultados de roxo. 1 vezes 0 dá 0. X vezes 1 vezes 2 dá mais 2x. Y vezes menos 3 vezes 1 vai dar menos 3y. Agora, aqueles meus valores ali com as setas em laranja, eu vou colocar o sinal na frente aqui de mais e vou resolver também colocando os resultados em roxo. X vezes 0 vezes 1 dá 0. Y vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Opa, isso aqui tudo... Eita. Isso aqui tudo igual a 0, tá, gente? Vamos continuar aqui igual a 0. O que a gente vai fazer aqui agora, olha, é resolver então o que está primeiro nos parênteses, como não tem nada para poder resolver aqui, soma 0 ou subtração com 0 dá tudo 0. E a gente tem aqui o valor de menos, e vou multiplicar aquele sinal de menos com todos os nossos valores aqui dentro do parênteses, olha. Menos com mais dá menos 2x. Menos com menos vai dar mais 3y. Mais esse valor de mais aqui, olha, multiplicando com o valor de mais aqui ou de menos aqui, a gente vai ter o valor menos no final, 6 igual a 0. Então, aqui praticamente de cara nós já temos esse seguinte valor, olha, 2x negativo mais 3y, né, positivo, menos 6. E qual que seria a nossa opção aqui? Alternativa D. Já temos aqui de cara esse valor ali. Era só resolver esse determinante no caso da semana 2, tá, gente? Na semana 3, nós temos aqui o foco dela foi distância entre ponto e reta. O exercício quer saber o seguinte: determine a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Então, nós temos aqui a fórmula da distância entre dois pontos, que eu coloquei aqui, deixei destacada ali, e temos o ponto P e a reta R. O que a gente vai fazer, então, é justamente substituir os nossos valores aqui, onde nós temos a distância de P, do ponto P até a reta R, vai ser igual ao valor de A vezes XP mais B vezes YP mais C, tudo no módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos só organizar a nossa equação aqui, colocando o valor do x primeiro, tá, gente? Lembrando que o valor do coeficiente A é o valor que acompanha o x. Não confundam isso, porque senão vai dar resultado errado lá no final. Então, aqui a gente tem essa nossa equação. Fazendo isso aqui, olha, o valor de A é menos 3, vezes o valor do XP, que é menos 1, mais o valor de B, é o coeficiente do Y, que é 1, vezes o valor do YP, que está lá na nossa coordenada, que é 3, mais o valor de C, que é 6. Isso aqui em módulo, dividido pela raiz quadrada de valor A, que é menos 3 ao quadrado, mais
b ao quadrado, que no caso é o 1 ao quadrado. Vamos calcular isso aqui então para ver quanto que vai dar, hein? Para a gente fazer então a distância disso aqui tudo, olha, a distância do ponto P até a nossa reta R, então, ela vai ser igual ao quê? Como que a gente vai fazer esse tipo de cálculo? Olha, vamos realmente resolver primeiro as multiplicações ali, olha, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. 1 vezes 3 dá mais 3 de novo. Mais 6, tudo aqui no módulo, dividido pela raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1. Então, nós temos aqui a distância. Eu vou colocar aqui do lado de cá agora, hein, gente? Vamos ver se dá para ver. Só subir aqui um pouquinho, então, olha. Vamos fazer aqui de lado. Nós temos, então, deixa eu pegar uma outra cor, a distância do ponto P até a reta R igual ao módulo de 3 mais 3, 6, mais 6, 12. No módulo, sobra 12. 9 mais 1 dá 10. E eu posso manter minha raiz no denominador? Não. Eu tenho que racionalizar. O que seria isso? Eu vou multiplicar aqui, então, pela raiz quadrada de 10, dividido pela raiz quadrada de 10 também. Então, nós temos a distância do ponto P até a reta R igual a gente vai ter que, então, olha, multiplicando o que tem em cima com o que tem em cima, o que tem embaixo com o que tem embaixo, numerador com numerador, denominador com denominador, nós vamos ter, olha, raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, a gente mantém a raiz e multiplica os radicandos. 10 vezes 10 vai dar 100. Quanto que é raiz quadrada de 10? Raiz quadrada de 10 dá para resolver, não dá? Então, a nossa distância aqui vai ser igual a 12 raiz quadrada de 10, isso já não dá para resolver, dividido pela raiz quadrada de 10, de 100, que é 10. Aqui ainda dá para simplificar, olha, vamos simplificar toda essa nossa fração aqui por 2. E vamos invadir um pouquinho aqui no caso da circunferência, mas aqui, olha, a distância, então, do ponto P até a reta R que nós teremos, vai ser o seguinte, deixa eu ver se está tampando, não tá. 12 dividido por 2 dá 6. Raiz de 10 dividido por 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa daqui é a nossa resposta. Olha, 6 raiz de 10 sobre 5. Essa vai ser a nossa resposta da número 1, letra A da semana 3. A número 1 da semana 3 tem as letras, se não me engano, A, B, C. Eu só fiz a letra A porque o mesmo processo que a gente está utilizando aqui para resolver a letra A, vocês também vão utilizar para resolver as questões B e C da número 1. E por último, né, como a gente já viu aqui, no caso da semana 4, nós focamos em circunferência. E no caso da circunferência, eu peguei o exercício 2 da semana 4, onde nós temos que escrever a equação reduzida da circunferência, cujo centro e o raio são. Então, nós temos aqui já os valores do centro e do raio, e aqui a gente tem a nossa equação reduzida da circunferência. Lembrando que o centro ele tem os valores A e B. E aqui, como já deu o raio, eu só vou substituir então esses valores na nossa equação reduzida da circunferência, que a gente vai ter x menos o valor do A, que é 1, ao quadrado, mais y menos o valor do B, que é 4, aqui ao quadrado, igual ao R ao quadrado, que no caso é 6 ao quadrado. Mas vamos colocar já a nossa resposta direta. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. Todo esse termo aqui, olha, x menos 1 ao quadrado, ou então y menos 4 ao quadrado, eu não vou conseguir resolver. Quer dizer, eu não vou conseguir, não. Eu não vou resolver porque o exercício está pedindo a equação reduzida. A equação reduzida é nesse formato aqui, olha. Se fosse equação geral, aí sim a gente teria que resolver e igualar tudo a zero. Como não é equação geral, não precisa de fazer todo esse processo aí. Temos então essa equação reduzida da circunferência. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, igual eu falei para vocês. Foi mais uma semana mesmo de revisão. Acaba que está sendo também uma aula mais direta, mais objetiva, mais curta mesmo. E para a gente então terminar aqui, a palavra-chave
da aula de hoje vai ser equação reduzida. Não a palavra, um termo, né? Equação reduzida vai ser a palavra-chave. Me mandem lá no WhatsApp. Quem não me enviou ainda as atividades do PET 3, podem me enviar, tá? De todas as semanas. Essa semana a gente está aproveitando mesmo para fazer toda essa revisão. No mais, é isso. Semana que vem a gente começa já com o PET 4. Bons estudos. Aguardo todo mundo aqui na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Se bem que eu tô com um probleminha no YouTube, tá sendo às 10h15. Mas enfim, eu vou tentar colocar o vídeo às 10. Se não der, 10h15 também, não tem problema. Mas aí vocês têm o tempo para poder depois me enviar a palavra-chave, que nesse caso é o termo, né? Não esqueçam dele. É isso, gente. Bons estudos. Tchau!